Olá, alunos do curso Enem Gratuito, tudo jóia? Na aula de Química de hoje a gente vai ver sobre um assunto super atual, que é a nanociência. Vocês com certeza já ouviram falar sobre nanociência, nanotecnologia, nanomateriais, que é um assunto que está super em alta, né? Super atual e que vocês com certeza utilizam muito das aplicações dessa ciência maravilhosa. No finalzinho do vídeo a gente vai ver um pouquinho sobre uma questão de como eles podem abordar isso nas provas do Enem. Beleza? Mas o que seria nanociência, né, gente? Nanomateriais. O que é essa escala nano? Então, seria o estudo, que é a ciência, de partículas no tamanho de nano. Então, tudo a gente vai estudar sobre essa matéria no tamanho nanométrico. Mas o quão pequenos são essas partículas, né, gente? Então, vamos pensar que um nanômetro é igual a 10 a menos 9 metros. Então, assim, é muito pequenininho. Vamos pensar de uma forma, fazer uma analogia. Uma nanopartícula seria como se fosse uma bola de futebol comparado ao planeta Terra. É muito pequeno. Como que a gente pode desenvolver essas nanopartículas? Essas nanopartículas, elas podem ser desenvolvidas de duas formas. Pela síntese desses materiais ou por forma de moagem desse material já feito. Ou seja, a gente já vai pegar esse material que já é desenvolvido e vai fazer a moagem ou a síntese de uma forma diferenciada, né, dessa nanopartícula para desenvolver esses nanomateriais, esses dispositivos. Para que eu preciso desenvolver? Qual é a vantagem de eu ter partículas bem pequenininhas daqueles mesmos materiais que eu tenho? Ou de novos materiais também. Bom, gente, muita gente sabe que quando a gente altera a estrutura da matéria, a gente está alterando o quê? As propriedades dessa matéria também. Então a gente vai conseguir o quê? Adquirir novas propriedades, com novos compostos, com novas características e desenvolver muito mais equipamentos, dispositivos. Vocês vão ver, vou dar alguns exemplos para vocês, que no nosso dia a dia o tanto de nanomateriais ou nanopartículas que estão presentes e que às vezes a gente nem consegue relacionar. Bom, e o que esses nanomateriais vão poder auxiliar a gente? Com o quê? Novas propriedades químicas e novas propriedades físicas. Tá, vamos pensar então. Vamos estar muito vago, não estou conseguindo entender, relacionar. Para mim isso daí é coisa de doido. Pensem comigo. No tempo dos nossos pais, dos nossos avós, o que eles tinham? Vamos pensar. Eles tinham um despertador, eles tinham uma máquina fotográfica, eles tinham uma filmadora, eles tinham um telefone fixo. E agora, vocês aí que estão me assistindo, vocês estão ou no tablet, ou no celular, ou no notebook, ou no computador mesmo de mesa. Bom, mas isso só foi possível por quê? Por conta da possibilidade de mini atualização dos compostos, daqueles dispositivos presentes nos equipamentos antigos. Então, por exemplo, no nosso celular, ele é utilizado como despertador, ele é utilizado como câmera fotográfica, ele é utilizado como filmadora, você consegue também editar vídeo, você consegue ligar no telefone. Atualmente o pessoal não tem feito muita ligação, mas consegue fazer ligação de vídeo, usar ele como computador, internet. Isso tudo por quê? Pelo desenvolvimento desses novos materiais, porque eles vão ter propriedades químicas diferentes, propriedades físicas diferentes. Vocês já ouviram falar daquelas televisões de LED que elas podem se movimentar como se fosse bem fininha, uma peliculazinha, e vocês pensam que há alguns anos atrás os nossos avós tinham aquela televisão com aquela caixa atrás. Então isso é devido ao quê? Ao desenvolvimento dessas novas partículas, né, com tamanho nano, que a gente vai conseguir mudar as propriedades físicas e químicas dela. Mas como que a gente vai fazer isso? Por uma propriedade assim muito interessante, bem marcante, que é o tamanho dessa partícula. Então, como eu tenho um tamanho muito pequeno, na ordem de 10 a menos 9 metros, a gente pode considerar
O quê? Que a área superficial é muito grande. É muito grande. Então, o que está relacionado à área superficial também? A gente consegue relacionar a velocidade da reação. Tem vídeo aqui no canal sobre velocidade, quais são os fatores que alteram a velocidade. A gente vai conseguir modificar algumas propriedades, como ponto de fusão, ponto de ebulição. A gente consegue desenvolver várias e várias coisas. Então, é uma área, assim, muito nova e que vai ter ainda muitos avanços, tanto na área de tecnologia, quanto na área de fármacos, quanto na área de desenvolvimento de dispositivos, por exemplo, carros automotivos. Tá, e de tudo isso que eu falei, o que é mais importante para vocês colocarem na cabeça de vocês quando forem fazer a prova do Enem, em relação a nanomateriais e nanociências? São partículas muito pequenas. Devido a serem muito pequenas, elas têm uma área superficial muito grande. Então, isso vai fazer um diferencial em questões de velocidade de reação, de alguns processos, porque a gente sabe que quanto maior a área superficial, maior a velocidade desse processo. A gente tem outras características também que aumentam a velocidade, mas esse fator é muito importante. Além do que, a gente vai ter propriedades físicas e químicas diferentes. Ah, professora, mas o que são propriedades físicas e químicas? Também tem vídeo no canal, caso vocês não se lembrem. Tá? Então, bora fazer uma questão. Então, nessa questão aí do Enem, a gente tem como enunciado: a nanotecnologia pode ser caracterizada quando os compostos estão na ordem de milionésimos de milímetros, como na utilização de nanomateriais catalíticos nos processos industriais. O uso desses materiais aumenta a eficiência da produção, consome menos energia e gera menores quantidades de resíduos. O sucesso dessa aplicação tecnológica muitas vezes está relacionado ao aumento da velocidade da reação química envolvida. O êxito da aplicação dessa tecnologia é por causa da realização de reações químicas que ocorrem em condições de... Então, o que é interessante a gente dar uma olhada nessa questão? Ele fala que os compostos estão na ordem de milionésimos de milímetros, então são muito pequenos, eles estão relacionando isso aos nanomateriais mesmo, e fala que esses nanomateriais são o quê? Catalíticos. Vocês lembram que são catalíticos, que são catalisadores, que vão ajudar no processo de quê? Diretamente da velocidade dessa reação química, igual ele fala no finalzinho do enunciado, que o sucesso dessa aplicação se dá pelo aumento da velocidade da reação. Então, como a gente falou anteriormente, há alguns pontos principais dessa questão de nanociência e nanotecnologia. Vamos analisar as alternativas. A gente tem a letra A alta pressão, letra B, alta temperatura, excesso de reagentes, letra D, maior superfície de contato e na letra E, elevada energia de ativação. Então, uma das características que a gente falou hoje desses nanomateriais é o quê? É a maior superfície de contato que vai ter devido ao tamanho desses materiais, né? Então, seria a alternativa D dessa prova. Bom, pessoal, para finalizar o vídeo agora, eu vou deixar com vocês 3 curiosidades. Uma é sobre as nossas pastas de dente. A nossa pasta de dente, aquela refrescância que fica por mais um pouquinho depois que a gente escova os dentes, são responsáveis por elas algumas nanopartículas também. Uma segunda curiosidade é, por exemplo, alguns tipos de antibióticos, eles possuem nanopartículas que vão fazer o quê? A entrega do fármaco de forma controlada. Por exemplo, você toma um antibiótico por uma dose e ele vai liberando aos poucos no organismo durante aquele dia, para você não ter que tomar várias doses de antibiótico por dia. E uma terceira, e bem legal também, são os protetores solares, que são de extrema importância para bloquear, né, a luz UV. E preste atenção, vocês lembram que antigamente a gente passava o protetor solar assim e o que? Ficava aquele aspecto esbranquiçado, né? Todo mundo branco na praia, aquela capinha branca, aquele creme branco. E agora a gente passa e fica de uma forma mais translúcida, mais transparente.
E os responsáveis por isso são algumas nanopartículas de titânio. Então, gente, a nanotecnologia, a nanociência está presente no nosso dia a dia, não tem como negar. O vídeo de hoje eu tentei trazer para vocês de uma forma bem superficial, porque é um assunto bem complexo, mas que vai cair no Enem são essas principais propriedades e algumas aplicações dessa ciência maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!